Opa, galera, vamos aqui para mais um vídeo do canal Era Matemática. Se gostar, se inscreva no meu canal, compartilhe. Tem muitos vídeos. O que é que nós temos? Temos o seguinte: considerando o esboço do gráfico da função f de x igual a cosseno de x, é uma função trigonométrica, entre 0 e 2π. 0 e 2π, ou seja, a volta completa lá no ciclo trigonométrico. A reta que passa pelos pontos, a gente quer saber, quer dizer, a reta que passa pelos pontos P e Q define com os eixos coordenados o triângulo de área. Então a gente vai calcular a área do triângulo que está entre a reta. Qual reta era? A reta que passa pelos dois pontos P e Q e as coordenadas. Olha, bom, só para lembrar aqui é a volta completa, eixo x, eixo do cosseno, eixo y. Então, o cosseno de 0 é 1, então aqui seria 1. Tá? Aqui é π sobre 2, 90 graus, ó, isso é 90 graus. Aqui, mais 90 graus dá π. Tá? Mais 90 graus vai dar aqui 3π sobre 2 e mais 90 completa os quatro quadrantes, portanto 360 graus. Bom, aqui tem uma reta que passa por esses dois pontos. A gente não quer esta reta, fica feio pra caramba, né? Mas tudo bem. A gente quer a área desse triângulo formado entre esta reta e os eixos coordenados. Mas aqui é fácil então, olha, eu conheço essa medida. Esta medida aqui vale π sobre 2. E esta medida aqui vale 1, porque o cosseno de 0 é 1. Certo? Então, para isso, basta fazer o quê? Então, olha, então ficou fácil. A área formada aí pela reta e os eixos coordenados vai ser o π sobre 2, a ordem aí não importa, né? Π sobre 2 multiplicado por 1, ou seja, base vezes altura, ou produto dos catetos, porque aqui é 90 graus. Tá? Eixos coordenados, 90 graus. Isso aqui sobre 2. Ficou feinho aqui. Então, como é que faz isso? Olha, né? Ali em cima o produto vai dar meio sobre 2. Aí copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso do segundo vai dar 1 sobre 2. E neste caso, a área vai ser π sobre 4. Pronto. Matei a charada, ou seja, macete, né? A resposta é a letra B. E é a letra B. Tá certo? Agora, supondo que estes pontos não estejam, né, paralelos aqui no caso os lados, esteja desta forma aqui. Como é que você faria então para você calcular a área? Não é desta maneira, porque não estariam os lados paralelos, dois lados paralelos ao eixo, as retas, né, que passa por dois pontos, aqui, dois aqui, são três retas, não estariam paralelos, duas, né, paralelas aos eixos. E aí tem um algoritmo. Se você fez isso aqui, você vai acertar o exercício. De certo, isso vai acontecer. Perfeito? Agora, eu vou trabalhar com a geometria analítica, que quando você conhece três pontos e os três pontos não estão alinhados, porque formam um triângulo, tá? Esses três pontos não estão alinhados e formam um triângulo, a área vai ser calculada da seguinte maneira. Vai ser meio, o meio é dividido por 2, né? Vezes o módulo do determinante formado por esses três pontos. Supondo que ele estivesse desta maneira, você tem que aplicar isso aqui. E quem são esses pontos? Esses pontos são o 0 e o 0, que é na origem. O outro ponto vai ser o ponto P, que é 0 e 1. A ordem aqui não importa dos pontos, porque isso vai aplicar módulo. E o terceiro ponto é exatamente o π sobre 2 e 0, porque o cosseno de π sobre 2 é 0. Então você vai ter três pontos. Neste caso, vale isso aqui. Você perfeito, calculou, deu certinho. Mas se ele tivesse dessa maneira ali do triângulo azul, aí eu aplico exatamente. Então a ideia já aplica, falar três pontos, forma um triângulo.
Mas nesse caso, pela reta e os eixos coordenados, são 3 pontos. Aplica esse algoritmo para você fazer a área. Então eu vou calcular aqui o algoritmo, vou aplicar o algoritmo, formado aqui o determinante por esses 3 pontos, mas aí vem a pergunta, mas eu só tenho 3 pontos do R2. Determinante é calculado em matriz de ordem quadrada. Como é que você faz agora? Opa, vamos colocar na ordem, conversando, explicando, vamos colocar na ordem que está ali para não ter confusão para a gente. Então o que acontece? Aqui é 0 e 1 e o outro ponto π sobre 2. Então, como eu vinha explicando, o que acontece? Eu tenho aqui 3 pontos do R2, mas eu só consigo calcular determinante de matriz de ordem quadrada. Como é que a gente faz? Nesse caso, exatamente o algoritmo. A sua terceira coluna você vai completar com 1. Certo? E aí aplica a regra de Sarro, você que aplica aquele caranguejo, né? É um macete que o pessoal ensina por aí. Eu vou aplicar a regra de Sarro, que é fazer o quê? Repetir as 2 primeiras colunas. Perfeito? Claro que você vai fazer do seu jeito, mas desde que faça corretamente. E aí você aplica a regra de Sarros. E como é que é a regra de Sarros? Você tem lá as 3 diagonais principais, eu vou deixar aqui, mas você não precisa fazer isso, para não ficar enchendo aí, você vai ir mais direto, até mesmo porque você está numa prova, vai ser rápido. Eu vou devagar aqui, mas você vai fazer rápido. Então, olha, tem 0 na diagonal, o resultado é 0. Aqui tem 0, vai multiplicar, vai dar 0, porque aqui é produto. Então, esse primeiro é 0. Eu vou colocar aqui, mas não precisa, tá bom? Nem precisa colocar. Aí você tem o quê? As 3 diagonais secundárias, onde você inverte o sinal. Você multiplica os elementos da diagonal e aí você inverte o sinal. Claro que você vai fazer mais rápido isso aqui. Aqui tem 0, é 0 a ordem, não importa que você vai começar. Aqui tem 0, aqui tem 0. Aqui não, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes π sobre 2 vai dar positivo, mas como é diagonal secundária, isso aqui vai inverter o sinal. Deu positivo, mas vai inverter o sinal. Então, este resultado aqui, que eu vou voltar para o meu branco, porque eu estou resolvendo aqui na tinta branca. Este cara aqui deu menos π sobre 2. Aí eu vou aplicar exatamente ali em cima aquela ideia que a gente já deixou lançado lá em cima, que é meio do módulo do determinante, que é o dividido por 2, tá? O módulo desse cara aqui. Eu vou deixar indicado, mas o módulo é o quê? Você aplicar o módulo e deixar esse cara aqui não negativo. Na verdade, e não é mais, é não negativo. Então a área aqui vai ser o quê? Meio multiplicado por π sobre 2, que eu apliquei o módulo. E isto aqui, então, vai ser a área, ok? Π sobre 4. Deu a mesma coisa que foi calculado daquela maneira. Então, portanto, aqui é a letra B. Você precisa fazer desta maneira este caso aqui? Não, porque esses lados do triângulo, no caso aqui até um triângulo retângulo, é o produto dos catetos dividido por 2, que é o que a gente fez aqui. Tá certo? Ok? Mas de forma geral, quando você dá os 3 pontos não alinhados, os 3 pontos não vão estar alinhados, que formam um triângulo, se formam um triângulo não estão alinhados, você pode recair sobre um triângulo e não vai dar exatamente esta maneira aqui, pode dar um desse daqui, ó. Tá vendo? Os pontos dessa maneira aqui, e eles não estão, quer dizer, as retas que passam por esses vértices do triângulo não estão paralelo aos eixos. Portanto, é isso aqui que você deve aplicar. Tá certo? Então, bem explicado para você em outros, você acertar também. Então, aquele abraço, sucesso nos estudos.